contra o estresse. Outra coisa, muito do estresse que a gente vive tem a ver com as responsabilidades que a gente assume. E muitas vezes o estresse da gente é maior porque a gente acaba assumindo responsabilidades que não são nossas. Muito estresse, eu imagino que esteja acontecendo agora aqui nos relacionamentos, né? E a casa onde deveria ser o lugar onde a gente descansa, onde a gente pode viver a paz, passa a ser um lugar de muito atrito, né? De muita malquerência, de muito conflito, né? E a hora não é para isso, né? A hora é para a gente tentar fazer com que a nossa percepção procure realçar aquilo que o outro tem de melhor. E dizem que a gente tem que tolerar pelo menos 3 defeitos em cada pessoa. Eu sei que eu tenho muito mais do que isso, né? Mas se tolerarem 3 defeitos meus, eu já vou ficar satisfeita, né? Então, essas 4 coisas aqui são os maiores estressores que a gente tem. Por isso a gente precisa procurar coisas que moderem o nosso estresse. E o que modera o nosso estresse é aquilo que fortalece a nossa resistência, né? Fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Poder nutrir o nosso corpo de vitalidade, porque a gente tem um corpo energético também, né? Além do corpo físico, além do corpo mental, a gente tem um corpo energético também. Bom, mas então, agora para ir finalizando, eu queria trazer o contraponto desse conceito de estresse, que é o conceito de resiliência. O estresse é a deformação que um corpo sofre quando uma pressão é feita sobre ele. Então, se a gente tiver uma superfície macia e eu der uma martelada, fica um furo, né? Então, o corpo se deforma com a pressão. O estresse é isso também. É como nós sofremos e o que acontece com o nosso organismo quando uma pressão muito forte é feita sobre ele. É isso que é o estresse. O estresse é essa resposta. É como a gente responde às dificuldades na vida. Mas tem um outro termo que é resiliência. E a resiliência seria uma forma de resistência às dificuldades que a gente sofre na vida. Mas resistência não no sentido de dureza, né? Resiliente não é uma pessoa que é dura e que perdeu a capacidade de sentir. Não é isso. Resiliente é aquela pessoa que passa por uma situação de adversidade, mas tem a capacidade de receber aquele impacto, aquelas pressões, aquela situação difícil, né? Vocês imaginem uma criança que vive uma situação de abandono, por exemplo, né? Isso pode deixar marcas profundas para a pessoa, para o resto da vida dela, né? Mas então a pessoa resiliente, ela passa por essas situações de adversidade, mas elas não endurecem, elas não se tornam rígidas e elas não sofrem um bloqueio no processo de crescimento delas. Pelo contrário, aquela situação faz com que elas consigam perceber em si mesmas a força que elas têm de lidar com aquela situação e de crescerem na adversidade e
fazer com que a adversidade revele um potencial que talvez elas nunca teriam. Então é um bom momento para a gente pensar, né? Eu tenho sido resiliente na minha vida? E às vezes a pessoa nunca pensou no quanto ela tem sido forte, no quanto para chegar até aqui ela precisou ser valente. E quando a gente tem essa consciência, nossa, a nossa autoestima até melhora, né? Eu, por exemplo, um dia eu tive essa consciência, olha, eu sou resiliente e não sou pouco não, por passar pelas coisas que eu passei e ainda assim fazer as coisas que eu fiz. Parabéns para mim. Então isso faz com que a gente se sinta melhor. E quando a gente tem essa estima por nós mesmos, isso aumenta a nossa resistência. Bom, mas aí eles quiseram saber, pesquisaram o que fazia as pessoas resilientes. Elas nascem com resiliência ou resiliência é alguma coisa que a gente pode aprender, que a gente pode adquirir? E os pesquisadores viram que resiliência é uma capacidade, e uma capacidade igual a uma habilidade é uma coisa que a gente aprende e depois a gente aprimora. E isso é bom a gente saber, né? Nós podemos ser muito mais resilientes do que nós temos sido. Mas o que caracteriza a organização mental de uma pessoa resiliente? Como é que pensa uma pessoa que é resiliente? Porque é isso que faz a diferença. Eles viram que é essa forma, essa bagagem psíquica que a pessoa tem e que foi adquirindo no decorrer da vida, que vai fazer com que ela reaja àquela situação, né, com força, com valentia, e vai sair transformado, né, maior daquela situação do que antes. E eles viram que são 4 coisas e que podem ser exemplificadas através de 4 verbos: o ter, o ser, o estar e o poder. Então, diante de uma dificuldade, a gente deveria pensar sempre isso. O que eu tenho? O que eu sou? Como eu estou? Eu já estive melhor, eu já estive pior. O que eu posso? Então, quando eu falo de ter, esse ter aqui tem basicamente a ver com apoio. Eu tenho apoio nos momentos de dificuldade? Se eu tiver e se eu buscar, eu vou lidar com isso de um jeito. Agora, o que eu sou? Às vezes a gente enche uma folha inteira dos defeitos que a gente tem e não consegue relacionar 2 ou 3 qualidades, né? Então, autoestima é a gente ser capaz de fazer um julgamento justo da gente mesmo. E para ser justo com a gente mesmo, a gente tem que ver o que é bom e o que não é. Então, pensem nisso. Como eu estou, né? Como eu já estive, como eu posso estar? Esses 2 verbos aqui têm a ver com essa força interna que a gente foi desenvolvendo no decorrer da nossa vida. E é com essa força interna que a gente vai poder fazer alguma coisa. Ou, se não existir essa força interna, eu vou achar que eu não posso fazer nada, né? E esse eu posso aqui, eu sempre posso aumentar o poder dessa potência que eu já tenho. E isso eu faço como? Buscando conhecimento, adquirindo habilidades, buscando me relacionar melhor com as pessoas, ter mais habilidades interpessoais e ter mais inteligência intrapessoal também, né?
Então, olha como é que isso é lógico. E esse momento, então, eu sugiro para vocês. Lembrem desses 4 verbos e pensem, mas de uma forma clara, naqueles momentos que vocês estiverem mais calmos. O que é que vocês têm que dá força para passar por esse momento? O que é que vocês são e que podem, o que é que vocês são e que pode agora, nesse momento, definir e clarear para vocês o que é que vocês precisam fazer, né? O que é que vocês precisam buscar? Como vocês estão? Como vocês enfrentaram dificuldades extremas, né? Em outros momentos da vida? Como é que vocês resolveram isso? Então, tudo isso aqui nessa hora pode fazer muita diferença. E eu, já encerrando essa live, eu queria ler para vocês um texto que eu recebi e que dá algumas sugestões para que vocês possam passar essa quarentena. Eu achei muito bacana. Então, nesse tempo de recolhimento, nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que a gente está tendo uma oportunidade única de conviver com a gente mesmo, de conhecer o outro, de conhecer a gente mesmo, são algumas sugestões. Primeira, faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece, louva, suplica. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, decora, arruma, organiza, etiqueta, muda de lugar, vende, doa. Faz da tua casa um restaurante. Cozinhe, coma, tá tudo prova, cria receitas, cultiva temperos, plante uma horta. Enfim, faz da tua casa, da tua família, um lugar de amor criativo. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse tempo de quarentena. Um tempo precioso e que vocês vão poder confirmar isso se conseguirem olhar para vocês, olhar para o seu interior e conseguir perceber principalmente o quanto o nosso próprio corpo é espiritual, porque tudo é espiritual. Até lá.